Senhores, eu quero puxar um pouco o episódio aí envolvendo esse episódio de Portugal, Duda, para trazer à tona Esse aqui eu vou trazer por alto, tá? Porque talvez o Alexandre Borges pode me ajudar nisso. Mas o Duda me deu um insight de que me parece, Duda, que o resultado que de Portugal, né, nas eleições de Portugal, confirma uma tendência que a esquerda brasileira quer ignorar solenemente, que é a ascensão da direita, que é a consolidação desse voto mais conservador, mais liberal. A Argentina deu exemplo, Portugal vai pelo mesmo caminho, Trump deve voltar nos Estados Unidos. Então, imaginar que esse fenômeno de que a direita tomou o poder, que a direita que essa é um fenômeno que vai passar, que é uma nuvem que vai se dissipar daqui a 2, 3 anos, pelo menos na minha opinião, me parece que é uma avaliação totalmente equivocada dos colegas da esquerda. Duda, você quer comentar a respeito para a gente começar nosso reunião de pauta? Comento rapidinho, é o seguinte, Wilson, o Lula, aparentemente, ele é pé frio com as democracias, né? A eleição na Argentina, ele apoiou os peronistas, perdeu, venceu Javier Milei. Portugal, eleições antecipadas, os amigos dele vão mal, quem vence é o Montenegro e o André Ventura, né? Estados Unidos, as pesquisas estão mostrando que vai dar Trump. Então, o Lula parece que é pé frio com as democracias. Mas ele é muito pé quente com as ditaduras, hein? Porque ele apoia Maduro e Putin, e esses dois aí acho que têm grandes chances de ganhar. O que você acha, Alexandre? Aí eu vou fazer uma referência de velho, né? É tipo quando, lá nos anos 80, tinha jogo aqui em Moça Bonita, que era o estádio do Bangu, do Castor de Andrade, e aí você apostava que o time do Castor de Andrade ia ganhar, né? Em Moça Bonita, né? Você apostava que se tivesse pênalti não iam dar, você apostava que se o Bangu fizesse gol impedido, o juiz não era nem louco de marcar impedimento. Entendeu? Então, assim, você acertar a eleição na Rússia, acertar na Venezuela, acertar na Coreia do Norte, mais ou menos isso. Era você ali em 85, 84, 85, se acertar resultado aqui em Bangu, em Moça Bonita. O meu ponto é o seguinte: eu, sozinho, pode ser, falando no deserto, mas eu acho que essa noção antiquada, quer dizer, a noção clássica de esquerda e direita não está se encaixando muito na posição de algumas lideranças que estão surgindo. Então, eu acho que depois que caiu o Muro de Berlim, que veio aquele consenso social-democrata dos anos 90, e gerou, a partir de 2016, do Trump e do Brexit, toda uma reviravolta nesse quadro, esse movimento que nasce, eu vi algumas pessoas chamando de nacional-populismo, e eu acho que é um nome, que nenhum nome é perfeito, mas é um pouco melhor do que as caixinhas tradicionais de esquerda e direita. Então, eu acho, sim, que há uma reação muito forte, somente das classes médias, profissionais liberais, segmentos muito importantes da sociedade ocidental, eles estão se rebelando contra as chamadas elites progressistas, social-democratas, mas eu acho que isso se encaixa melhor nessa noção de uma reação populista do homem esquecido, da classe média, do Ocidente, contra esse suposto consenso de Davos social-democrata. Era só esse parênteses que eu queria fazer. E aí é até legal isso que o Alexandre falou, Wilson, porque se você olhar, por exemplo, para a Inglaterra está indo para a esquerda, né? O que está acontecendo se aplicar essa história de direita e esquerda mesmo. Concordo muito com o que o Alexandre falou aí. Eu acho que talvez fique muito difícil de você falar em direita e esquerda, só porque fica fácil para o jornalismo, para as pessoas que estão discutindo mesmo. Mas talvez a gente devesse buscar uma outra classificação para esse pessoal. E você vê como é que o Vladimir Putin bagunça com essa história toda. Ele tem apoiadores no que seria o que o pessoal chama de extrema-direita e extrema-esquerda. Entendeu? E você vê a dificuldade que muita gente que trabalha com as caixinhas esquerda e direita tradicionais tem para encaixar o Putin. Entendeu? Que é um exemplo, podia dar vários. Mas eu acho que o Putin é um exemplo interessante, que você tem, por exemplo, na Frente Nacional Francesa,
que a imprensa chama de extrema-direita e tal, um monte de gente que adora o Putin. Você tem no Partido Republicano alas trumpistas muito... o Tucker Carlson, né, que era o cara da Fox News e tal, que agora está lá no X, que vai lá fazer aquela vergonha que ele fez naquela entrevista com o Putin, e você tem também o Lula passando um pano para a morte do Navalny, e um monte de gente que está próximo dele também com muita dificuldade de confrontar até ideologicamente a Rússia e o Putin. Então, é só por esse parênteses que eu queria fazer. Desculpa, vai. Não, mas não, pode, assim, o Ale, Rodrigo e Duda, gente, sem desculpas aqui, cada um mete o bedelho no assunto do outro, sem a menor cerimônia, porque o legal dessa resenha é isso, é que aqui todo mundo fala o que quer, o que entende, e o principal, com a qualidade para que você que nos acompanha, para que você tire as suas conclusões. Agora tem um detalhe, Ale, que você falou, que eu acho que talvez é um ponto mais interessante dessa história toda, é que em termos de produção de conhecimento, eu acho que a gente precisa, de forma urgente, entender que você não pode encaixar o todo em algumas caixinhas. Eu lembro muito daqueles conjuntos de quinta série, quando você teve aquela aula de matemática de quarto, quinto ano, conjunto dos números naturais inteiros, naturais, né, não vazios, não nulos, né, números negativos, né, que você fazia aquelas bolinhas e encaixava cada conjunto em um universo. Teoria dos conjuntos e tal, enfim. Então, assim, eu acho que é muito temerário, como um todo, a gente encaixar certas características em conjuntos, em caixinhas, né? Apesar de uma coisa você ter a direita, né, direita clássica, esquerda clássica, e a partir da direita e da esquerda você tem esses subconjuntos. Então, para a produção de conhecimento, até fazendo aqui um exercício de imprensa, e o Duda faz isso muito bem, conduzindo a Cruzoé nesses aspectos, para tirar um pouco esse rótulo, né? Porque enquanto a imprensa, no geral, está falando, porque o Chega é um partido de extrema direita. Não, mas peraí, calma lá, né? Vamos com calma, né? Para fazer essa divisão. Que é um problema que acontece muito com a comunidade evangélica. Que o camarada taxa o evangélico como um evangélico radical. Não, peraí. Dentro dos evangélicos, você tem luterano, você tem batista, pentecostal, neopentecostal e por aí vai. E então, o líder político deles hoje, que é o Bolsonaro, se diz católico. Você entendeu? Então, assim, é um pouco mais complexo. Entendeu? É bem mais complexo. E aqui a gente tem essa função de mostrar para você que nos acompanha, olha, mostrar a complexidade das coisas sem necessariamente taxar A ou B de uma coisa ou outra. E acho que essa questão das eleições, de você ter um movimento à direita, como bem disse o Duda e como você também falou, Ale, mostra uma tendência que é muito natural e até muito sadia dentro das democracias, que é essa alternância de poder, né? Olha, se você que é da esquerda, você não apresenta um bom governo, meu amigo, tchau, vamos mudar para outro. Eu acho que provavelmente é isso que está acontecendo, que acontece lá em Portugal. Oi, Ale. Um último palpite, que eu acho que a gente tem que passar para o Duda, que é o que está falando menos aqui. Mas, assim, só um último palpite, eu acho que o Macron também entra nessa. Você pega um cara como o Macron, ele foi adorado pela esquerda quando ele entrou no governo, quando ele ganhou a eleição lá em abril de 2017, ganhou da Marine Le Pen e tal. Então tinha essa coisa dele ser o contraponto, que a imprensa ficava chamando ele de centrista e tal, quando, na verdade, achava que ele era um socialista, porque ele veio do Partido Socialista, ele era um principal nome do governo François Hollande, então ele tinha toda uma história ligada ao socialismo francês, só que, por exemplo, você pega algumas pautas recentes do Macron, por exemplo, a França botou o aborto na Constituição, então a esquerda comemorou e ele está fazendo uma festa. Só que tem alguns dias, acho que tem uma semana, 2 no máximo, eles pegaram um paquistanês que morava há 30 anos na França, tinha cidadania, esposa francesa, filhos franceses. Ele falou uma bobagem lá em relação a Gaza e ao Hamas, tomou-lhe um pé na bunda e foi mandado de volta, acho que para Tunísia ou para alguma coisa assim. Então, assim, o que seria, vamos dizer, para as caixinhas tradicionais, uma coisa da extrema-direita xenófoba. Só que aí não sai uma linha em lugar nenhum. Por quê? Porque não sabia como encaixar. Mas se o Macron é um cara que a gente gosta, como é que ele está pegando alguém que, por causa de uma frase que incomodou com justiça,
Israel toma um pé na bunda depois de 30 anos morando na França. Você entendeu? Então, assim, se você for olhar com lupa as posições, você vai ter uma turma que está, por exemplo, fechada com a União Europeia. E você tem uma turma que prefere o Brexit ou a saída da União Europeia. Você tem nos dois extremos posições em relação a isso. Você tem em relação a Israel, enfim. Então, vai lá, Duda. Eu estou falando demais. Tá. Comenta rapidinho, então, essa história de chamar o Chega de extrema-direita, né? A Adriana comentou isso aqui no chat, os jornais estão dando isso assim como certo. Extrema-direita a gente só fala quando é um partido, uma pessoa que realmente quer subverter a democracia, né? Não é o caso do André Ventura. Então, André Ventura a gente chama de direita populista ou direita radical. Ele começou muito num discurso contra ciganos, ainda que isso não tenha tido grandes consequências. Há um preconceito contra ciganos em Portugal, mas ele teve posições dele no Congresso que foram favoráveis aos imigrantes. E também, quando ele ataca o Lula, ele também está fazendo uma campanha para os brasileiros que também votam em Portugal. Então, ele não é assim tão xenófobo, né? É um cara que começou a carreira no PSD, que é um partido centro-direita tradicional lá de Portugal, e que tem hoje, a principal bandeira dele é corrupção, é contra a corrupção, né? Então, assim, não faz muito sentido chamar ele de extrema-direita se você pegar o conceito e tentar aplicar ao André Ventura. Sobre essa guinada à direita do mundo, tá? A gente vê várias eleições que aconteceram. No Mercosul, por exemplo, todo mundo aqui é de direita, menos o Brasil, né? Tem o Lacagepou no Uruguai, Santiago Penha no Paraguai, o Milei na Argentina. Mas o Obrador vai fazer uma sucessora no México. Então, assim, é difícil a gente pegar uma onda, né? Aqui nas Américas, o que o pessoal de relações internacionais costuma falar é que, assim, está difícil para todos os governantes, né? Todos os governantes hoje que assumem o poder têm pouca margem fiscal, pouco dinheiro para gastar com projetos, tem que negociar com um monte de gente no Congresso e é submetido a uma crítica muito forte. Então, é muito difícil qualquer um, de esquerda ou de direita, se reeleger, né? No caso de Portugal, eu acho que aí uma outra explicação, que é a intolerância dos europeus com a corrupção, né? Então é isso, o Partido Socialista pego no escândalo de corrupção. Então eles não vão votar no Partido Socialista, né? O José Sócrates, que foi primeiro-ministro, não vai voltar a ser primeiro-ministro alguma vez, ele está fora do partido. Antônio Costa também, esses caras se queimam. Na Espanha aconteceu o contrário, né? O Mariano Rajoy, que era do PP de direita, foi pego em escândalo de corrupção e também teve uma eleição e caiu fora o PP. Estamos, desde então, com o PSOE, Partido Socialista da Espanha. Então, eu acho que são explicações diferentes. Não vejo aí uma onda de direita começando. O que eu vejo está difícil para todo mundo que está no governo e os europeus intolerantes com corrupção.